Olá, pessoal. Então, essa videoaula tem como tema, né, gasto público, né? Então, qual o objetivo dessa nossa videoaula, né? Que a gente possa compreender, né, a importância do gasto público dentro da atividade do governo. Só fazendo uma recapitulação, né, as 4 grandes áreas, né, da atividade financeira do Estado, né, a gente tem a receita pública, né, o gasto público, a gente tem o orçamento público e o crédito público, né, de forma bem sucinta e clara. Então, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre, a questão do gasto, né, a importância dele dentro desse ciclo aí, né, de atividades financeiras, né, do Estado. E quando a gente fala de gasto público, né, assim como também a tributação, é um tema bem polêmico, né, digamos assim, sensível, né, porque muitas vezes o gasto público revela o tamanho do governo, né, é o quão o governo intervém, né, e ele está dentro, né, ali das atividades, né, do Estado na economia, né. E, porém, né, o gasto público ele é também necessário, né, ele é essencial, né, para também novamente prover, né, defender a ideia, né, do Estado provedor, né, e do Estado de bem-estar social. E quando a gente fala de gastos públicos, não é uma preocupação apenas em cortar, né, não é só cortar gastos. É importante que o administrador público, né, dentro do processo de decisão, ele saiba também como vai aplicar, né, e realizar, definir prioridades, saber fazer escolhas, né, dentro, né, do que ele tem ali disponível para gastar. Então, conforme, por exemplo, o Jean Biagi e a Allen, né, a gente sabe que o governo é responsável por algo, né, aí, em torno de 15% de emprego, né, isso em valores médios, né, e o seu consumo corrente, por exemplo, é 20% do PIB, né, baseado aí em dados de contas nacionais, né, claro, excluindo aí a questão do subsídio, das transferências previdenciárias e dos juros da dívida pública, né. Então, o tamanho, né, da participação do governo também pode ser medido pela receita tributária bruta, né, nesse caso, no caso do brasileiro, em média, fica em torno aí de 35% do PIB, né. Claro que há países que, eh, têm percentuais maiores, mas o Brasil está, claro, entre um dos que são mais expressivos, né. Porém, novamente, como eu já citei, né, o gasto público ele tem sua importância, né. E qual a importância do gasto público? A importância dele se dá principalmente nas funções típicas de governo, né. Por exemplo, função alocativa, redistributiva, né, estabilizadora ali, entra, né, a questão dos gastos que são, né, objetos, por exemplo, da política fiscal, tá. E as funções típicas de governo vem muito também ao encontro, né, de que em muitos casos o mercado por si só ele não consegue, né, garantir a oferta de bens, né, o que a gente chama de bens públicos, até porque o mercado, ele oferta, né, o que a gente chama de bens privados, que muitas vezes podem incluir, né, corrigindo, podem excluir pessoas do acesso a alguns tipos de bens, né, isso por questões de que o mercado coloca um preço, né, ou muitas vezes esse preço pode estar acima da capacidade, de renda média dessas pessoas, né, capacidade, de orçamento também das pessoas, dos agentes. Então o Estado vem para tentar equalizar isso, né, garantir o acesso, principalmente de bens públicos, né, que são bens ali no sentido de que não são divisíveis, né, e não são excludentes principalmente, né. Seja de uma forma parcial, né, mas o mercado nem sempre atende a todos. Então, essa é uma função típica do governo quando ele intervém, né. Entre as áreas mais importantes, né, que alguns autores gostam de chamar também de bens meritórios, né, eh, a saúde, a educação, né, policiamento, defesa nacional, justiça, né, regulação de mercados em termos de poder de mercado e outras políticas mais assistenciais, né. Então, dependendo, né, do estágio evolutivo de cada país, de cada nação, né, o Estado vai intervir mais ou menos, ou até no decorrer do tempo, né, mesmo isso pode acontecer, né. Além de todos esses gastos, também tem uma questão, né, que a gente é um tema bem recente, né, discutido nas reformas do nosso país, que é a questão, né, das aposentadorias, né, a questão previdenciária, né, que também representa, né, uma grande fatia aí, né, dos gastos públicos. Seguindo, né, além disso, né, conforme o Jean Piaget e Allen, né, os governos eles assumem também um conjunto de responsabilidades, né. Então, os gastos podem chegar até 40, 50% do PIB, né, como eu já citei aqui. Porém, né, essa divisão, né, essa questão da gestão dos gastos é dividido dentro das diversas esferas, né. Como já discutido, né, o nosso estado é dividido, né, em 3 grandes níveis, né, que é o nível municipal, estadual e federal, né, por a gente adotar um sistema aí federalista.
Então, né, cada instância, né, dessa, né, leva em conta as suas demandas, né, e o seu momento histórico, né, e aí isso é o que vai determinar, né, a participação, do governo, né, e o nível de gasto público. Em termos históricos, né, conforme citado pelos autores, né, Fábio Jambiage e Ana Cláudia Lem, né, obras de 2016, né, um ponto principal, né, dos gastos públicos surgiram, né, principalmente ali nos pós-guerra, né, tanto a primeira como a segunda guerra, né, o que a gente chama de esforço de guerra. Então, altos gastos militares, né, no sentido de garantir ali a segurança nacional e depois de reconstruir, né, cada país, né. Só que, há também o que é chamado de Lei de Wagner, né, defendida aí pelo Adolfo Wagner, ou Lei dos Dispêndios Públicos Crescentes, né, que os gastos públicos não dependem especificamente só de gastos militares, né. Com a própria evolução, né, das sociedades, né, modernas, principalmente causado ali após a Revolução Industrial, né, então, aumenta a urbanização de grandes centros, né, tanto em sentido, né, de promover, né, um maior crescimento da demanda agregada urbana, né, mas automaticamente essa população que migra para a urbana também vai demandar outras políticas públicas, então essas pressões, né, fazem com que também, né, o gasto público se eleve, né. Além disso, no decorrer do tempo, como a gente sabe, no próprio Brasil, a partir de 1950, a gente tem grandes booms demográficos em grandes centros, né, migrações entre regiões, né, a gente sabe das diferenças de fatores demográficos que há dentro intra-regionais, né, no Brasil. Então, tudo isso faz também com que se eleve gasto público, né, no decorrer do tempo, né, considerando aí um levantamento mais histórico para o nosso país. Então, a gente vê entre 50 e 80 uma evolução, aí, por exemplo, de 36% para 68% em termos, né, de urbanização no Brasil, que altera, né, a demanda agregada e gera, né, uma demanda maior por gasto público, né, e isso traz aí uma importância que os governos consigam manter esse equilíbrio, né, entre essas pressões, né, setoriais, sociais, né, e automaticamente também o controle, né, em termos orçamentários, né. E sempre deve haver, né, considerando, né, tanto a questão da defesa do estado de bem-estar social, como as funções econômicas do governo, né, no sentido de que o mercado por si só não vai garantir isso, né. Então deve haver por parte dos gestores, né, um comprometimento com as especificidades, né, orçamentárias e com a equidade social. Então, tem que haver um equilíbrio, resumido, entre responsabilidade, né, social em termos de gasto, como também, né, uma garantia aí do estado de bem-estar social. Então, por fim, né, concluindo nessa videoaula, o que a gente vê, né? O governo ainda é responsável, né, pelo provimento dos principais serviços, ou o que a gente chama de bens e serviços meritórios, né, nas diversas camadas sociais, devido também vários desníveis, entraves que há, né, para um bom desenvolvimento entre as regiões, tá? Mas eh, há muitas preocupações com o próprio andamento, né, fatores demográficos, sociais, como essas questões vão evoluir no decorrer do tempo e o impacto que ela traz, né, para as finanças públicas, né. Então há novamente, né, uma preocupação com esse equilíbrio aí entre equidade social e responsabilidade social. Finalizamos aqui essa videoaula, né, e agradeço a todos, né, que assistiram, né, e até a próxima.